pedindo para que seja um novo tempo em nossas vidas, que Ele possa preencher vocês até transbordar do Espírito dEle, para que as pessoas lá fora vejam em vocês Cristo, porque Cristo em nós, esperança da glória. Pai, te louvamos, adoramos, engrandecemos o teu santo nome. Santo é o Senhor e muito digno de louvor, santo é o Senhor e digno de ser adorado. Nessa noite, Senhor, estamos aqui dando início a essa jornada, porque estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-nos, Senhor. Nós queremos cumprir o teu querer, cumprir o teu chamado. Queremos, Senhor, fazer parte de tudo aquilo que o Senhor tem feito no mundo, então através de nossas vidas. Senhor, esse é o primeiro dia do que estamos dizendo: usa-nos para a glória do teu nome. Abre, Senhor, nossas mentes para que possamos aprender tudo que for falado aqui e aplicar em nossos corações. Mas, Senhor, que tenhamos sede e fome da tua presença, sede e fome do teu Espírito, até transbordar e transbordar, Senhor, ao ponto que as pessoas lá fora olharem e não nos vejam, mas vejam o Senhor através de nós. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e fale conosco, porque queremos te ouvir. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Raquel. Aleluia. Você que está orando, continue falando com o Senhor. Apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto, onde nós nos ofertamos a Ele como oferta agradável. Quando nós entregamos tudo a Ele. Oh, yeah. Sim, Deus, estamos aqui por Ti, Jesus. Tudo é para Ti, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. São todas as coisas. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome. Não a nós, Senhor, mas somente a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, para todos sempre. Para todos sempre. Amém. Preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar
está preparado a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão. Diga: eis-me aqui, Senhor. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Nós adoramos aquele que é santo. Ei! Não há outro no céu e na terra, não há outro debaixo da terra que deu a sua vida por mim e por ti. Não há, não há, não há, não há. Levante suas mãos e glorifique a Ele. Levante suas mãos e se entregue a Ele. Oh! O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno. Ele pagou o preço por isso. Ele pagou o preço por isso. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Ele é digno. Ele é digno. Ele é santo. Ele é santo. E não há outro. E não há outro. E não há outro. Yeah, yeah, yeah. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo.
Aleluia. Nós declaramos neste início de escola que somente Ele é santo. Todos os versos e canções, as aulas que serão aqui ministradas, tudo é por Ele e para Ele. Aleluia. Aleluia. Boa parte. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz, suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Declaramos tudo que tem.
exaltado és, santo, santo pra sempre. E o povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Declaramos o nome dele neste lugar. Aleluia! O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governo e poderes. O teu nome é sobre todos. Santo pra sempre. E o povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Ele será. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia! Oh, aleluia! Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ele reina, ele reina, ele reina. Nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Poder sentar todos. Chama aqui o pastor Armando. Pastor, a gente vai falar da escola, mas eu vou deixar para falar depois do intervalo, até porque o tempo voa, a gente passou um pouquinho. Você que está online aí, a gente hoje deu interferência, caiu a internet, o pessoal online ali está desesperado. Eu falei, fica tranquilo, a gente está gravando com câmeras apartadas, que a gente pensou também nessa possibilidade de ter um problema com a internet, que a gente é sujeito a isso. Então está sendo gravado, a gente vai disponibilizar hoje à noite, então você vai conseguir assistir online também, se estiver dando alguma oscilação. Mas esse é um novo tempo. Vem cá, pastor Armando, rapidamente. Já vou chamando o pastor Henrique aqui para frente também. O pastor Armando é o pastor dessa casa que está abrindo as portas. A gente louva a Deus pela vida do pastor Armando, pela vida do projeto Vida Nova da Praça Seca. Eu vou deixar as honras com ele e depois a gente já passa para o pastor Henrique. Meu Deus, tá do lado desse trio aqui, não é mole não. Pastor Henrique, querido. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para nós é um motivo de muita alegria receber cada um de vocês, a Escola Mal de Missões. Para nós é uma alegria, um sonho, né, que está no coração de Deus, e a gente entende daquilo que Deus quer fazer através dessa escola. Nessa primeira aula, com certeza, a gente está muito feliz de receber cada um de vocês, e eu quero já iniciar pedindo desculpa se alguma coisa não tiver ainda a contento. A gente está arrumando, está organizando, né? Mas com certeza amanhã já vai ser melhor do que hoje, tá bom? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que Deus abençoe nessa jornada linda que Deus tem preparado para nós, amém? Amém. Daqui a pouquinho, no intervalo, a gente volta falando da escola, o conceito para você conhecer, o que nos espera de prático, teórico. Mas, pastor, que Deus possa te usar poderosamente essa noite, seja um canal de Deus para falar com o povo.
Meus irmãos, eu quero saudar a todos com uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande para a minha família e eu, Sara, Sofia, Isabela e eu estarmos aqui no projeto Vida Nova, não é? A Igreja Cara de Leão, de Praça Seca, nessa aula inaugural, não é? Da Escola Mal. Pode falar. Desculpa. As crianças, vai ter a sala agora infantil lá, eu acabei esquecendo de divulgar, onde vai ser ministrado por missões, então a professora está lá, falha técnica de primeiro dia. Então a professora está aqui, Ana Cláudia, levanta a mão, então as crianças vão ter sala para vocês agora. Então fiquem à vontade. Obrigado. E é muito bom para nós estarmos aqui, eu agradeço a Deus o privilégio de poder estar aqui, agradeço ao Projeto Vida Nova, agradeço especificamente ao Projeto Vida Nova, Igreja Cara de Leão de Praça Seca, né, o pastor Armando. Eu não vi o pastor Armando, eu acho que tinha 15 anos para lá. Tem tempo, tem chão, né? Tem chão, não é? E depois eu quero a receita dele que permaneceu jovem aí, firme e forte, vigoroso, né? E corredor, hein? Aí, né? Obrigado, hein, pastor? Você é muito gentil. Maravilha. E agradeço também ao nosso querido Anderson, parabenizo ele, parabenizo Esther pela mobilização da escola de missões. É uma alegria grande nós estarmos aqui, porque sabemos que é um novo tempo, um novo momento, uma nova obra que Deus tem começado, continuando a vocacionar. É interessante que no meio dos seminários teológicos, eu estou com 47, fui ordenado pastor aos 19, tenho 27 anos de ministério pastoral. E nos últimos 10 anos tem se dito no meio dos seminários que existe uma crise de vocações. Ora, se Deus continua chamando, por que a crise de vocações? A crise não está no que chama, mas nos que atendem. E quando numa segunda-feira à noite, depois de um dia de trabalho, depois de você ter enfrentado uma maratona, muitas vezes para levantar e ir ao trabalho para chegar aqui, nós vemos um grupo tão expressivo desse numa escola de missões, é motivo de louvar aquele que continua chamando, continua vocacionando. Louvado seja Deus por isso. Muito obrigado pela gentileza, hein, minha irmã? E eu queria, nessa noite, pensar com os irmãos sobre a teologia da missão. Foi essa incumbência que o nosso querido Anderson nos deu, para nós conversarmos com os irmãos sobre a teologia da missão. O material que eu tenho é esse material que vai estar projetado, está junto com o Anderson. Da minha parte, pastor Armando, tudo que está projetado, PowerPoint, é dos irmãos, o pessoal pode utilizar da forma como desejar, como quiser. E depois você vê com o nosso querido Anderson como chegar às suas mãos, se é por e-mail, da forma como é, mas o que está projetado é seu. Porém, o que eu falar e não estiver projetado, se você quiser tomar nota, também pode ficar à vontade, que não há outro material além deste projetado, não é? Tem um material, os livros que eu trouxe, mas esses livros são com outro conteúdo, com outro foco, não de teologia da missão. E que caminho eu pretendo seguir essa noite? Como o tema é teologia da missão nessa aula inaugural, eu pretendo, para mim, fazer numa linguagem comum, expressar, retornar aquilo que pensamos sobre teologia. A partir da questão da teologia, nós pensamos no missionário, na vocação e na missão. Evidentemente, à luz do texto bíblico. Eu quero defender, nessa noite, a proposta de que toda teologia legitimamente genuína, ela deve partir das Escrituras. E é a partir daí que nós vamos partir para conversar, partir para refletir, a partir das Escrituras Sagradas, a partir da Bíblia Sagrada. Se você trouxe uma Bíblia, você pode acompanhar comigo. Se você trouxe ela apenas eletronicamente no celular, também pode marcar. Você fica à vontade à medida dos textos que nós formos mencionando, não é? Tem ali o PowerPoint, não é? Teologia da missão. Você pode passar, por gentileza, uma citação inicial para entre nós mergulharmos. Eu queria trazer uma reflexão de Aiden Wilson Tozer, quando ele diz: sendo nós o que nós somos, todas as demais coisas sendo o que são, o mais importante e proveitoso estudo a que qualquer de nós pode aplicar-se incontestavelmente é o estudo da teologia. Então nós somos seres espirituais, irmãos. Claro, temos várias dimensões. Nas ciências humanas nós advogamos que temos a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva, a dimensão psicomotor. Na parte teológica, colocamos a quarta dimensão, a dimensão espiritual. Então todos nós temos cognitivo, afetivo, psicomotor e espiritual. Se somos seres espirituais, então o estudo teológico vai nos ajudar a conhecer um pouco mais de Deus e um pouco mais de quem nós somos.
Mas como se dá o estudo teológico? Se quiser dar um pulinho comigo em Mateus 11, 27, se você desejar. Se você quiser apenas ouvir, pode ouvir, mas se quiser acompanhar, pode acompanhar o texto bíblico que diz assim, a versão que eu estou utilizando, é a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que diz assim, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. A partir daí nós temos um pressuposto do fazer teológico. O Pai, Deus, em grego é Theos, o Filho, Christos. Então ninguém conhece o Theos, ninguém pode fazer teoslogia, o estudo acerca de Deus e do seu relacionamento com o universo, se não passar pelo Filho, porque o Filho revela ao Pai. Colossenses 1, 15 e 16, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando você vê Jesus, você vê Deus, porque Jesus é o Deus encarnado. 1 Timóteo 6,16 fala, aquele que habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu, nem jamais poderá ver. Então, para ver Deus, nós olhamos para Jesus. Vendo Jesus, nós vemos Deus. E no fazer teológico, para eu conhecer o Pai, eu preciso conhecer o Filho. Por isso, na perspectiva da reforma, que Martinho Lutero pregou em 31 de outubro de 1517, toda legítima teologia tem que ser cristã. Eu só posso conhecer Deus por onde Ele se revela. Deus se revela na sua palavra. Lutero tinha um dito, dentre tantos, onde ele dizia, Cristo repousa no berço das Escrituras. Eu quero conhecer Cristo, tenho que partir para onde Deus se revela, nas Escrituras. Por quê? Deus não é quem eu penso que Ele é. Deus é quem Ele é. Se Deus fosse quem eu acho que Ele é, Ele não seria quem Ele é, Ele seria quem eu acho que Ele fosse. E se Ele fosse quem eu acho que Ele fosse, não seria quem Ele é, mas Ele é. Perfeito? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado, está claro que Deus é? Está claro que Deus é? Quem é? Êxodo 3,14, eu sou. Moisés, quando os filhos de Israel perguntarem quem foi que me enviou a vós outros, dizeis, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. Então Deus, Ele é, independentemente de quem eu suponho que Ele é. Ele é quem Ele é. Ele é quem a Escritura relata que Ele é. Ele é quem a Escritura declara que Ele é. E a partir daí nós estudamos Deus revelado em Jesus Cristo e Jesus Cristo revelado na sua santa palavra. Então o primeiro pressuposto de fazer teológico é que eu conheço Deus por meio do Filho. Na perspectiva da reforma, eu preciso conhecer o Filho para me pronunciar sobre o Pai. E aí vem um problema que nós entendemos quando conhecemos o Filho, sobre a teologia dos homens de Bet-Semes. Se quiser dar um pulinho comigo em 1 Samuel capítulo 6, na teologia dos homens de Bet-Semes. Israel tinha ido para a batalha, 1 Samuel capítulo de número 4, e Hofni e Finéias foram mortos. Eli morreu, os filisteus tomaram a arca, tragédia completa. A arca representava, significava, simbolizava a presença de Deus. E em 1 Samuel de número 5, está muito evidente aquilo que se chama a doutrina da seidade divina. O que é a seidade divina? Deus não depende de ninguém para ser quem Ele é. Ele é autossuficiente. Ele é autoexistente. Todo o resto é contingente. Só Deus é necessário. Se faltar eu, não tem problema, a coisa continua. Mas se faltar Deus, nada continua. Então, quando a arca vai para os filisteus, essa doutrina fica muito em relevância. A doutrina da seidade divina. Por quê? Não tem nenhum soldado, não tem nenhum sacerdote e nenhum israelita. Mas quando os filisteus roubam a arca, colocam a arca diante de Dagon, e no dia seguinte Dagon amanhece prostrado. No outro dia amanhece sem cabeça, amanhece sem mão, amanhece no chão. Por quê? Evidencia que Deus peleja por si mesmo. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus, Ele não é mais Deus ou menos Deus, com ou sem qualquer nenhum de nós. Deus está escrevendo a história e nos convida a ser coparticipantes e coadjuvantes dela. É privilégio meu coparticipar nessa história que Ele está escrevendo. Aquela linda música do Drops, né? É Ele por Ele que eu estou gastando a minha vida. A Central 3 tem tudo a ver com Ele. Sem Ele, eu não sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. É Ele, a glória dEle, a honra dEle, é tudo para Ele, por Ele e por meio dEle. Quando pensamos nisso, 1 Samuel 5 evidencia. Ele depende de si só e de mais ninguém.
Os filisteus tomam uma atitude sábia, resolvem devolver a arca. Quando eles devolvem a arca, colocam a arca numa cidade chamada Bet-Semes, em Israel. Os homens de Bet-Semes eram muito curiosos. E um filme lá antigo de Harrison Ford, Os Caçadores da Arca Perdida, explora um pouco desse texto. Os homens do filme de Harrison Ford abrem a arca, tiram a tampa e olham para dentro. São fulminados aqueles que estão ali olhando para a arca. É justamente 1 Samuel 6,19. Se quiser olhar comigo, fica à vontade para ver a curiosidade desses homens, que é retratada cinematograficamente por essa obra mencionada. E feriu o Senhor, 1 Samuel 6,19, os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. 1 Samuel 6,19. Os homens de 1 Samuel 6,19, os homens de Bet-Semes, olharam para dentro da arca, tiraram o propiciatório. Por que eles são fulminados? O propiciatório apontava para Cristo. O propiciatório representa Cristo. Tirar a tampa da arca e olhar para dentro é olhar para Deus sem Cristo, é morte. Cristo é que nos possibilita o acesso à presença do Pai. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou pelo seu véu, isto é, sua carne. Acheguemo-nos, pois, com ousadia. Então, por meio de Cristo, temos acesso a Deus. A tampa da arca era chamada de propiciatório. Você tira a tampa, olha para dentro da arca, é querer chegar a Deus sem Cristo, é morte. Então, quando falamos em uma teologia cristã, essa teologia, Mateus 11, 27, tem que passar por Cristo, e se retirar Cristo, é uma teologia que não serve para nada, é uma teologia de morte, é uma teologia que precisa ser jogada fora. Mas, na nossa terceira dimensão do fazer teológico, queremos lembrar o terceiro e quarto aspecto, João 10, 41, pode passar, por gentileza, a projeção. Os textos estão ali, esses 4 textos, o terceiro texto é João 10, 41, em que João 10, 41, o apóstolo escreve sobre o Batista. Ora, na verdade, João não fez sinal nenhum. O apóstolo falando do Batista. João Batista não fez sinal algum. Só que coloca uma conjunção coordenativa adversativa. Mas tudo que João Batista disse sobre Jesus era verdade. João não fez sinal nenhum. João não abriu o mar vermelho como Moisés. João não fez o machado flutuar. João não foi trasladado. João, ele não curou enfermos, não ressuscitou mortos. O apóstolo diz sobre o Batista, João não fez sinal nenhum, mas havia uma característica no João. Tudo o que disse sobre Jesus era verdade. E aí desse Jesus diz, ora, na verdade, dentre os nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Então veja, irmãos, há uma responsabilidade sobre nós de uma teologia da missão. Nós não podemos reinventar a roda. Nós não podemos querer ir além. Nós temos que ficar naquilo que a Escritura revela, naquilo que a Escritura declara sobre Deus. Tudo o que falarmos sobre Jesus tem que ser verdade. Essa foi a maior característica do João Batista. Por que temos que fazer isso? 2 Coríntios 2,17, se quiser dê um pulinho comigo lá, por gentileza, se desejarem, 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 17, onde Paulo, ele vai falar da nossa responsabilidade no fazer teológico. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 17. Em 2 Coríntios 2,17, Paulo diz, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Em outras versões, mercadejadores. Em outras versões, vendedores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O termo para falsificadores, aqui, no texto grego, é kapeleuontes. Kapeleuontes é o que está escrito aqui. Algumas versões é traduzido por mercadejar. Outras traduções é traduzido por vender. Outras traduções é traduzido por misturadores. A minha versão como falsificadores. O que é kapeleuontes? Kapeleuontes é você pegar água e misturar água no leite. Então era pegar aquele leite da vaca, aquele leite pesado, né? Quem já tomou leite de vaca direto assim, sabe que é gorduroso, é bem pesado para a gente estar acostumado aqui com a nossa aguinha, não é?
Então mistura água no leite e vende. Você está naquela época vendendo leite adulterado. Serve para hoje em dia, né? Hoje tem soda cáustica no leite, hoje tem água no leite, hoje tem um bocado de coisa no leite, né? É frango com hormônio, é um milho transgênico, é o leite com a soda cáustica, e por aí vai, não é? Então tem muito capeleuonte aí. Só que Paulo aplica a palavra. Então ele utiliza o termo dos vendedores que misturavam água no leite para o leite render mais, e diz que tem gente dando água, a palavra misturada. Então são mercadejadores, falsificadores, vendendo a palavra com o seu pensamento próprio. Paulo diz, mas há uma responsabilidade, nós estamos falando de Deus, na presença de Deus. Eu sou professor de tópicos em teologia, teologia contemporânea e teologia histórica. E todas as vezes que eu vou ministrar em teologia, eu falo, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Para mim, como professor de teologia, como pastor, para pastor Armando como pastor, para qualquer um que assoma o púlpito. Por quê? O que nós fazemos, irmãos? Professores de teologia, é quase um ufanismo. Nós estamos falando do Criador do universo, como de Deus, 2 Coríntios 2,17, na presença de Deus. Você já falou de um livro com o autor do livro presente? Chega quase que se treme, de tanto receio de você falar alguma coisa que o autor não disse. Nós nada mais, nada menos estamos falando do livro, na frente do autor do livro, que conhece quantos fios de cabelo caíram da cabeça de cada um de nós desde que nascemos até agora, que conhece as impressões digitais das mãos e dos pés de cada um de nós, que conhece o CPF dos bilhões de pessoas do planeta Terra, de frente para trás e de trás para frente. Nós estamos falando dele, na presença dele. Ele está aqui. Então precisamos de João 10:41, tudo o que falarmos a respeito dele tem que ser verdade. E quando vamos para a missão, temos que ter isso em mente. Não podemos misturar. Nós temos que falar dele, na presença dele, da Escritura, a partir de onde ele se revela. Por quê? Quando não falamos a partir de onde ele se revela, aí temos problemas. Colocamos nossos meros pensamentos e aí começam invencionices e aí começam vários problemas. Então, como é que a gente constrói uma teologia de missão? A gente constrói a partir de onde a Bíblia se revela. Falando de Deus, da presença dele, construindo uma cosmovisão cristã. Cosmovisão é um termo que significa a maneira como vemos o mundo, a visão de mundo. E todo cristão observa o mundo a partir daquilo que é chamado de cosmovisão cristã. Como é a maneira como um cristão vê o mundo, a maneira como um cristão vê missões? Ela se desenvolve em 4 cenários. A cosmovisão cristã desenvolve-se em um quádruplo cenário. Primeiro cenário, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus criou o mundo. Bereshit bara Elohim, Hashamah Halet, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou o mundo. O homem é criatura de Deus, nós somos criação de Deus. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O primeiro cenário da cosmovisão cristã é: há um Criador, criação. Segundo cenário da cosmovisão cristã, essa criação caiu, pecou, errou. O segundo cenário da cosmovisão cristã é a queda, é o pecado. O homem é criatura de Deus, mas pecou. O terceiro cenário da cosmovisão cristã, Gênesis capítulo 4, Apocalipse capítulo 20. Redenção. Se o homem é criatura de Deus, Gênesis 1 e 2, se o homem pecou, Gênesis 3, o homem precisa ser redimido para se aproximar de Deus. Gênesis capítulo 4, Apocalipse capítulo 20. Quarto e último cenário, a restauração. Um dia moraremos no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Então tudo que você e eu vimos em missões, tudo que você e eu vimos no mundo, tem um quádruplo cenário: criação, queda, redenção e restauração. Deus me permitiu casar com Sara. Nos encontramos no caminho. Sara e eu somos criatura de Deus, Gênesis 1 e 2. Porém, como criaturas de Deus, temos a mancha do pecado, a marca do pecado, Gênesis 3, queda. Como o nosso casamento pode ser uma bênção? Precisa ser redimido, precisa ser lavado pelo sangue de Jesus, precisa ter Jesus no nosso casamento, Gênesis capítulo 4, Apocalipse capítulo de número 20. Eu preciso discipular minhas filhas, apresentar Jesus, para que no tempo quando Deus nos chamar à sua presença, e quando o Cristo voltar e fizer um novo céu e uma nova terra, moremos nesse novo céu e nessa nova terra restaurados, Apocalipse capítulo 21 e 22. Então é assim como um cristão vê o mundo.
Tudo que ele vê o mundo, ele vê a partir da revelação de Deus. Ele vê a partir de onde Deus se dá a conhecer, ele vê a partir de onde Deus se revela. Todo mundo comigo até aqui, fácil e claro como água, amém, irmãos? Um minutinho, para você explicar ao seu irmão, primeiro, o fazer teológico, Mateus 11, 27, 2 Coríntios 2, 17, João 10, 41, e pensamos por onde Deus ele se revela, por onde Deus ele se mostra. E segundo, falamos da cosmovisão cristã, criação, queda, redenção, restauração, etc e tal. Você já sabe que você grava um pouco do que vê, um pouco mais do que vê e fala, um pouco mais do que vê e fala e faz. Então vamos lá em dupla aí, fala isso que eu falei agora para o seu irmão, sobre o fazer teológico e sobre a cosmovisão cristã. Fala para ele, ele fala para você. 1 minuto. Vamos lá, turma? Vamos lá? Foi? Gravou um pouquinho mais? Vamos lá, então falamos sobre o fazer teológico, que tem que partir das Escrituras, por onde Deus se revela. Falamos sobre cosmovisão. Houve uma solicitação do termo de 2 Coríntios 2,17. Não é? Aproveito aqui para saudar os nossos queridos navegantes aqui, os nossos queridos internautas, uma alegria grande estar com eles. Um grande abraço para eles aqui também. O termo que é traduzido por mercadejadores ou falsificadores é capeleuontes. K-P-P-E, K-P, leu, L-E-U, capeleu, O-N, T-E-S, capeleuontes, K-A-P-E, L-E-U, O-N-T-S, capeleuontes. Tá ok aí? Foi? Registrado? Registrado? Isso, não quero confundir não, mas se você quiser dar aquela mergulhada, né, só tem bereano aqui, isso é chamado de rapax legomena. Rapax legomena são todos os termos que aparecem uma vez só na Bíblia. São muito ricos esses termos, não é? Aí dá uma vontade de ir para lá, né? Mas deixa eu vir para cá, né? Que senão a gente começa a falar de rapax legomena e aí vai embora, não é? Mas são termos que aparecem uma vez só na Escritura. Tem um termo lá em 2 Pedro 2,21, Cristo deu o exemplo, lá é hipogramon, significa papel de caligrafia, ou seja, colocar o papel de caligrafia sobre nós e dali sai Cristo, não é? Epitetes, como Cristo é mencionado muitas vezes, é um mestre que não é o didáscalos, é aquele que traz as coisas no profundo. É muita coisa boa que tem a Bíblia. Mergulha na Bíblia, irmão. Bíblia é maná, é coisa boa demais, vale a pena, não é? Vamos lá, vamos voltar para cá para o capítulo 11 e vamos seguir aí. Cosmovisão cristã, não é? Eu acho que tem um recado aqui no e-mail que seria bom você ver, do tempo de limite, não é? Sobre cosmovisão cristã, irmãos, por exemplo, como é que ela adianta muitas vezes? Duas dimensões aqui, porque eu acho que é sempre bom a gente trazer alguns exemplos que é claro. Uma vez eu fiz letras na UFRJ, português e grego, e já era pastor quando fiz letras. Lá no final da turma, no final de uma aula de linguística, ainda não estava muito proliferada a questão de WhatsApp, etc e tal, e a amiga pediu para mim, numa turma de cerca de 60 lá, falou: Henrique, manda o seu e-mail para mim, para que eu peça a matéria para você. Eu falei, tá bom, você pode mandar um e-mail, e eu faço lá o escaneamento da matéria e mando para você. Anota aí meu e-mail. Qual é o seu e-mail? pastorhenrique@uol.com.br. Ela, como? Aí, pastorhenrique@uol.com.br. Anota aí meu e-mail. Ela, mas você é pastor? Eu falei, sou pastor. Qual o problema? Não, mas você é tão gente boa, tão legal, como é que você é pastor? Olhei, aí pastor Armando, não sabe de nada, né? E aí olhei, ela anotou o fora que tinha dado, o furo, né? Não quis ofender e tal. Mas por que você é pastor? Por que você é cristão? Falei, olha só, eu vou responder sua pergunta, mas você precisa ajeitar a sua pergunta. Porque a pergunta não é porque eu sou cristão. Adão, quando foi criado, era crente. Eva, quando foi criada, era crente. Todo mundo no começo era crente. Abel, Caim, a turma toda. Então, eu sou crente porque é natural. Ser crente vem no chip. Não é?
o homem foi criado sendo crente. Fyodor Dostoiévski, a alma do homem, todo homem tem um vazio que é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher esse vazio. Agostinho, a alma do homem anda inquieta até encontrar o seu repouso em Deus. Plutarco, já encontraram um povo sem cidade, muralhas, cidades sem fortificações, mas o povo sem o sentimento da existência de Deus nunca foi encontrado. Então eu sou crente porque é natural ser crente, todo mundo tem que ser crente. Agora eu quero saber se é natural ser crente, por que você ainda não é crente? Ela, olha, sabe que eu não sei? Então vamos conversar sobre isso. E aí nós fomos conversar. Porque na cosmovisão cristã, o homem nasceu crente, se afastou, mas era crente. Então o certo é ser crente. Todo mundo que não é cristão, todo mundo que não é evangélico, todo mundo que não conhece Deus, está afastado. Nós estamos fazendo o que Deus nos fez para ser. Somos obra dele, somos filhos dele. Então você tem que reorganizar as cosmovisões. Fazendo academia, com um querido professor de academia, há um bom tempo atrás, fui fazer a avaliação inicial e ele falou, para que você quer fazer academia? Eu falei, para respirar melhor e para ter resistência. O pique é corrido, o pique é rápido, então eu quero respirar bem. Aí ele, tá bom, vou passar uns exercícios aeróbicos para você, isso e aquilo e tal. O que você faz? Falei, eu sou professor por profissão e sou pastor por vocação. Você é pastor? Falei, sou pastor. Ah, tá bom, posso tirar umas dúvidas com você? Pode, fica à vontade. Então foi passando tempo, aí daqui a pouco o professor encostava, professor de história, ele também, de educação física, e se declarava ateu. Um dia eu fazendo lá um exercício, ventilador perto de mim, um ar-condicionado também, tal, ele encostou perto, falou, Henrique, deixa eu perguntar um negócio para você. Você acredita realmente nesse negócio de que Deus criou o mundo? Falei, professor, nem que eu não acreditasse, eu tinha que acreditar. Eu sou pastor, professor, então eu acredito piamente nisso, não é? Deus criou o mundo, Deus fez o senhor, Deus fez a mim, não é? Mas por que a pergunta? Em que o senhor acredita? E ele falou, não, eu acredito que nós somos fruto da evolução. Falei, tudo bem, fruto da evolução, mas qual é o processo evolutivo? Ele foi me detalhando o processo evolutivo até chegar na Pangeia, até chegar no Big Bang, e até chegar, falei, tudo bem, chegou no Big Bang, tá aí, de onde veio a explosão inicial? Ele, ao acaso. Falei, do acaso, nós somos frutos do acaso. Estamos conversando aqui como frutos do acaso. Ele, ao acaso. E você, em que acredita? Falei, veja bem, professor, eu sou pastor, mas vamos deixar a Bíblia de lado, porque eu sou um homem de academia, eu sou um professor de história. Enquanto nós estamos conversando aqui, o vento está soprando sobre o meu cabelo, meu crânio é protegido pelo meu couro cabeludo e protegido pelo meu cabelo, para que as partículas de poeira não fiquem assentadas sobre o meu crânio. E isso protege o meu cérebro, que é a parte mais importante do meu corpo que está ali dentro. Enquanto eu estou falando com o senhor, estou fazendo exercício, está caindo gotículas de suor sobre o meu olho, mas elas não entram no meu olho porque eu tenho uma sobrancelha em forma de uma folha que faz com que o suor, que é extremamente salgado, ele caia para o lado e o meu olho não fique ardendo o tempo todo enquanto estou conversando com o senhor. Mas enquanto eu estou conversando, o vento está soprando partículas de poeira sobre o meu olho, que ao mesmo tempo que eu converso com o senhor, eu vou piscando e vai lubrificando o meu olho, fazendo com que essas partículas de poeira, elas vão sendo expelidas pelo processo de expiração, e eu vou inalando o ar pelo processo de inspiração, e por meio de um furo microscópico que existe entre o meu olho e o meu nariz, essas partículas de poeira, elas não obstruem o meu nariz, mas fazem com que, involuntariamente, elas vão sendo sopradas e colocadas para fora do meu corpo, para que eu possa ter o processo de inspiração e expiração perfeito, professor. Professor, eu poderia continuar até o pé, mas eu queria só que o senhor me respondesse. O senhor quer legitimamente que eu acredite que o furo microscópico que existe entre o meu olho e o meu nariz para colocar as partículas de poeira para fora do meu corpo foram criados como obra do acaso? É isso que o senhor está propondo para mim? Qual é o próximo exercício, professor? E eu ia deixando algumas gotas para ele ir pensando e ruminando. Pouco a pouco, tornou-se um grande amigo. Levei uma Bíblia para ele, fui evangelizar. Abandonei a academia, como você vê pelo meu próprio físico, né? Acho que o propósito de Deus era outro, mas o professor foi evangelizado, tornou-se um grande amigo. Não sei se converteu depois, espero que tenha se convertido. Mas produto da cosmovisão cristã. Irmãos, nós precisamos ver o mundo a partir da ótica de Deus, e da ótica de Deus revelada na palavra. Porque aí vemos da maneira adequada, aí vemos da maneira correta. Como é que a Bíblia revela Deus? Quem é esse Deus da teologia bíblica de missões? Nós podemos pegar um conceito sobre Deus. Um conceito clássico sobre Deus é de A.B. Langston. Quando Langston diz, Deus é espírito infinito, eterno e imutável, que em seu santo amor cria, dirige e sustenta todas as coisas. Veja, Deus é espírito infinito, não tem começo nem fim,
eterno, não tem tempo que o prenda, e imutável, não tem sombra de variação. Ele cria, dirige e sustenta todas as coisas. Esse é um conceito sobre Deus. Na teologia, há vários conceitos sobre o fazer teológico. Teologia seria o estudo sobre o relacionamento de Deus para com o universo. Mas eu gosto muito de um conceito de Anselmo, do século XII, quando Anselmo de Cantuária vai dizer: teologia é fides quaerens intellectum, a fé que busca compreensão, a fé que busca entendimento, a fé que busca entender um pouco além. Nem todas as coisas nós entendemos apenas intelectivamente. A fé cristã, ela não é alógica. A fé cristã, ela não é ilógica. A fé cristã, ela é supralógica e ela é intralógica. Ela perpassa a lógica, mas ela transcende a lógica. Vamos entender. Nós não somos incoerentes. Nós não somos pessoas, desculpa a expressão, mas nós não somos imbecis. Nós sabemos por que estamos aqui. 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido, não é? O cristão não é aquele que tem fé cega, é aquele que vê mais profundamente, é aquele que vê além. Então a fé cristã não é ilógica. A fé cristã não é alógica. A essência de Deus é logos, enarquém logos, João 1,1, no princípio era o verbo. Então a essência de Deus é logos, é razão. A fé cristã não é alógica nem intralógica, nem ilógica, mas ela é intralógica e supralógica. Ou seja, fé cristã e lógica andam juntas. Mas existe um momento que a lógica é limitada. Lógica: o homem foi criado do pó da terra. Os elementos químicos do barro são os mesmos elementos químicos constituintes do ser humano. Isso é lógica, isso é química. O homem foi formado do pó da terra. Isso é fé. Perfeito, caminham juntos. Fé e lógica caminham juntos até onde dá. Porém, até hoje a filosofia não respondeu de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Então chega um momento em que a lógica é limitada. E a fé cristã, ela é intralógica, passa por dentro, mas ela é supralógica, ela transcende a lógica. Então, a fé cristã não é alógica nem ilógica, mas supralógica e intralógica. Perpassa a lógica, mas transcende toda a lógica. Caminha com a razão até onde dá, mas é ulterior, superior, ela transpassa a razão. Hebreus 11:3. Ora, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparentemente é. Veja o texto: pela fé entendemos. Há coisas que você só entende pela fé. Como você vai explicar trindade para o não cristão? Quem Deus é? Deus é um. Ora, Deus é um, não somos politeístas, adoramos um Deus. Mas vocês não adoram Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Então quem é Deus? Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. E o Pai é Deus. Então são 3 deuses? Não, é um Deus. Quem é Deus? Jesus é Deus, ora. Ué, e o Espírito Santo também é Deus. E o Pai também é Deus. Mas são 3? Não, são um. É um que é 3, que é 1 é 3 e 1 é 1 que é 3. Então adoramos a trindade na unidade. Como entendemos isso? Pela fé, irmão. Mas adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é aula sobre trindade, senão a gente mergulhava por aí. Mas, quando pensamos em Deus, quando pensamos em divindade, nós estamos pensando numa fé que não é irracional, uma fé que não é ilógica, uma fé que enxerga mais profundamente, mas enxerga a partir da cosmovisão cristã. Por isso a gente consegue ver além, por isso a gente consegue ver um pouco mais, por isso a gente consegue ver um pouco mais adiante. Mas, na teologia bíblica de missões, Deus não pode ser só um conceito estanque. Deus é um espírito infinito, eterno e imutável, que o seu santo amor cria, dirige e sustenta todas as coisas. Eu gravo. Lá em Ribeiro também grava. Falecido Jô Soares também poderia gravar. Alguém minimamente bom poderia gravar. Mas quem Deus é? Na teologia bíblica de missões precisamos conhecer de forma mais profunda. Quem é esse Deus todo-poderoso? Isaías 40 vai perfilá-lo, vai descrevê-lo, vai falar sobre ele. Ele é aquele que tem o oceano na gota, é como uma gota dentro de um balde. Ele é aquele que mede o céu a palmos. Irmãos, o que é isso? Um Deus que mede o céu a palmos, é colocar palmos sobre palmos e ele medir o céu a palmos. Quem é Deus?
Deus é aquele que chama as estrelas pelo nome. Quem é Deus? Deus é aquele, Jó 37:7, que sela a mão de todos os viventes. Quem é Deus? Deus é aquele que antes que haja uma palavra na minha língua, tudo Ele conhece. Quem é Deus? Deus é aquele que com seus olhos viu o meu corpo ainda informe. Quem é Deus? Deus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz da manhã. Quem é Deus? Deus é o Emanuel. Quem é Deus? Deus é o todo-poderoso, é o inefável, é o imarcessível. Quem é Deus? Deus é o grande eu sou. Deus é o criador do universo. Deus é o que decodifica qualquer célula de qualquer ser humano. Quem é Deus? Deus é aquele que conhece os universos, as galáxias. Quem é Deus? Deus é aquele que conhece cada um de nós nas entranhas mais profundas. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso que está sobre nós e ama cada um de nós. Esse é Deus. Esse é Deus. Precisamos conhecê-lo, irmãos. Precisamos conhecê-lo. Numa teologia bíblica de missões, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar esse, que diz Isaías 57, eu habito num alto e sublime trono, mas também habito com o quebrantado e humilde de espírito. Como diz Jeremias 23, és Deus de perto e também Deus de longe. Como diz a oração do Pai Nosso em Mateus 6:9 e segmentos, quando diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ele está acima, mas Ele também está conosco. Ele está juntinho de cada um de nós. Precisamos conhecer Deus na nossa própria experiência pessoal. Evidentemente não vamos viver da nossa experiência, nós não vamos falar sobre Deus a partir somente da nossa experiência. A nossa experiência será julgada pela palavra, mas não podemos invalidar a nossa experiência, porque nela nós conhecemos também intimamente quem Deus é. Quando falamos de teologia bíblica de missões, falamos da trindade que se importa com missões: o Pai missionário, o Filho missionário e o Espírito Santo missionário. Estamos falando de um Deus que em Gênesis 3,15, imediatamente quando o homem peca, ele anuncia que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, que lhe feriria o calcanhar. Deus é o maior missionário. Deus é aquele que vocaciona, é aquele que chama, é aquele que convoca para missões. Falamos sobre o Filho missionário. Quem é o Filho? O Filho é o homem do céu. O homem do céu que encarnou, Filipenses 2:5 e segmentos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Esvaziar-se a si mesmo é o chamado mistério da encarnação. Quando o texto fala sobre o esvaziamento de Deus, está falando que Deus vem a esse mundo, Ele encarna, permite-se ser humilhado, dupla humilhação, tornar-se homem e permitir-se morrer-se morte de cruz. Depois Ele ressuscita, pelo que Deus o deu, o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre do joelho de todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Deus Pai missionário envia o Filho missionário, que quando vai promete: vou enviar o Espírito Santo. E esse Espírito é missionário, tão missionário que invoca, chama a igreja e convoca. É interessante, o texto de Atos 13, versículos 1 e 4, missiologicamente é muito interessante. O texto começa dizendo: ora, na igreja que estava em Antioquia, havia, aí diz ali, alguns mestres e doutores. É interessante, irmãos, que na nossa lógica, nossa tendência é deixar mestres e doutores, via de regra, nas grandes capitais, porque entendemos que precisamos deles nos seminários, entendemos que precisamos deles ensinando. Perfeito, precisamos do seminário, precisamos ensinando também, mas só que o Espírito Santo usou uma lógica diferente. Dentre o melhor, que eram os mestres e doutores ensinando a igreja, Ele pega dos mestres e doutores, e Ele manda doutores para o campo missionário, separa Saulo e Barnabé, e para a obra missionária Ele manda o melhor. Ele não manda o que sobra, Ele manda o melhor. Enviando o melhor para a obra missionária, é interessante que o texto diz: ora, a igreja estava reunida, ela estava jejuando e orando, e o Espírito Santo fala à igreja. O que é isso, irmãos? Uma igreja reunida orando e o Espírito Santo fala. Eu paro assim nesse texto e fico pensando como ele falou à igreja, como aquela igreja se consagrava, como aquela igreja jejuava, como aquela igreja orava. E o Espírito Santo teve tal liberdade que falou, num grupo que estava orando, falou: me mandem Barnabé e Saulo. Veja, a responsabilidade é se mandar para outro país, é se mandar pela fé. Mas eles ouviram o Espírito Santo falar. O Espírito Santo que convocou foi aquele que guardou Saulo e Barnabé na obra. Porque o Espírito Santo é a maior agência missionária, é o maior enviador.
Se você tem um chamado, agarre-se naquele que lhe chamou, agarre no Espírito Santo que lhe vocacionou, agarre no Espírito Santo que lhe convocou. Ele que lhe chamou, ele não estava errado quando lhe chamou, ele não queria chamar outro quando ele lhe chamou, ele não chamou você por falta de opção. Ele disse Marcelo, ele disse Joana, ele disse Maria, ele disse José, ele disse Beatriz, eu te chamo pelo nome, ele disse Marcos, eu quero você, mas Deus está aqui. Arão, usa Arão também. Moisés, eu vou usar Arão, mas eu quero você. Marcelo, eu quero você. Marcos, eu quero você. João, eu quero você. Deus chamou você aqui porque é você que Ele quer para a obra missionária. Deus não nos chama por falta de opção, mas Ele nos chama porque Ele conta conosco com uma melhor opção dEle para aquela obra que Ele designou para cada um de nós. E quando pensamos em relação à questão da vocação com a qual Ele nos chamou, qual é a primeira e mais excelente vocação? Romanos capítulo 1, versículo de número 6. Paulo lhe deixa claro, porque todos nós que estamos neste banco, estamos nesta aula inaugural da Escola de Missões Amalo. Romanos 1,6, Paulo diz aos romanos, que serve também para nós, entre os quais também sois vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Esse é o primeiro chamado. Todos nós fomos chamados para ser de Jesus. Qual foi a obra que Abraão fez? Qual foi a obra que Enoque fez? Qual foi a obra que Daniel fez? Quantas igrejas Abraão implantou? Quantas pessoas Enoque levou à conversão? Quantas pessoas Daniel levou para a igreja? O tempo era outro, a forma de estar proclamando o Evangelho de Deus era outra. O Evangelho sempre foi proclamado, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Messias que veio e voltará. No Antigo Testamento, o Messias que virá. A fé naquele que chegará, naquele que virá. Mas o que Abraão fez? Irmãos, nós não fomos chamados prioritariamente para fazer. Prioritariamente, nós fomos chamados para ser dele. Nós fomos chamados para ser dele. Abraão foi chamado para ser dele. E Deus falava, Abraão, vem para cá, vai para lá, sacrifica o teu filho, faz isso, faz aquilo. Ele foi chamado para ser dele. Enoque andava com Deus e não era mais, e Deus parece que o tomou. Gênesis 5:24. Sabemos pouco. O que Enoque fez? A gente não sabe. A gente sabe que ele foi dele. Então, prioritariamente, todos os que estamos aqui, somos chamados para ser dele. Muitas vezes no seminário, atendo uma grande parte de seminaristas na entrevista inicial, que não fazem a menor ideia do que foram para o seminário, do porquê foram para o seminário. Só sabem que Deus tem alguma coisa com eles. Às vezes servindo, queriam servir mais. Pastor Armando, como professor de seminário, já se deparou também certamente com várias pessoas que não sabiam, mas sabiam que Deus tinha uma obra. E às vezes numa capela, às vezes numa aula, às vezes na própria igreja, Deus foi esclarecendo aquela pessoa o que tinha para ela. E quando ela percebeu, estava muito claro o que Deus tinha para ela. Por quê? Porque ela atendeu o chamado de ser de Deus, consagrou-se ao Senhor e o Senhor foi deixando claro. Talvez você não saiba por que você se inscreveu na aula, talvez você não saiba o porquê você está aqui hoje, mas você atendeu o chamado de ser de Deus. Fique tranquilo, a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, Deus vai deixando claro para você aquilo que tem para a sua vida. João 13:7, Pedro foi lavar os pés de Jesus, Jesus diz, não lava os meus pés. Perdão, Jesus foi lavar os pés de Pedro e Pedro falou, não lava os meus pés. E Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, então me dá um banho. Não. Quem está lavado precisa lavar só os pés. Aí ele diz em João 13:7, o que eu faço agora você não entende, mas saberás depois. Há coisas que Deus está fazendo na sua vida agora, que você não faz a menor ideia do porquê. Mas Jesus diz em João 13:7, você saberá depois. Assim como mais à frente Pedro entendeu, há coisas que Deus está fazendo na nossa vida agora que nós não fazemos a menor ideia, mas depois faz todo o sentido. Você lembra daquela prova que você passou há 5, 10 anos atrás e depois serviu para você ensinar a muitos? Você lembra daquela situação que Deus permitiu você passar e depois serviu para o seu crescimento? Muitas coisas que nós passamos no momento nós não compreendemos, mas mais adiante Deus esclarece tudo. Fique tranquilo, Deus permanece no controle e sabe por que chamou você para estar aqui, em nome de Jesus. Ele é aquele que define o envio.
Deus, Ele nos chama na teologia bíblica de missões e define envio. Depois eu vou passar por essa parte. São alguns momentos quando tivemos algumas obras em Rondonópolis, Alemanha, Guiné-Bissau, Vila do João. Depois menciono sobre isso. E eu queria lembrar a você sobre a missão desse Deus que envia. A missão da igreja é uma missão que está muito clara em João 28, 19 e 20. E Mateus 28, versos 19 e 20, e João 20 e 21. João 20 e 21, Jesus diz aos seus discípulos: como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, assim como o Pai o enviou, Ele está nos enviando. A nossa missão tem como modelo a missão de Jesus. Para que Jesus nos chamou? Mateus 28, 19. Ir e fazer discípulos em todas as nações. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Mas um professor que vai ensinar tem que ter algo a ensinar aos alunos. O que nós estamos ensinando aos alunos que Deus nos concedeu ter? Aos discípulos que Deus permitiu estar na nossa mão. O termo discípulo é matetés. Maté vem de mantano no grego, aprender. Tes é sufixo formador de profissão. Então, matetés, no grego, para discípulo significa aquele que tem por profissão aprendizado. Era aquele formulário que se preenchia antes e colocava profissão, estudante. Se o indivíduo legitimamente estuda e se dedica àquilo, está correto. É aquele que tem por profissão aprender. O discípulo é esse, o que tem por profissão aprendizado. Mas se Deus nos concedeu alguém para nós ensinarmos, o que nós estamos ensinando a esses? Isso tem batido muito na minha mente esses dias, irmãos, porque eu fico pensando na obra de Jesus. O que é que Jesus ensinou? A ressuscitar morto, a curar enfermo, a abrir os olhos de cego, a curar surdos e mudos. Jesus libertou o oprimido do diabo. Veja o que Jesus ensinou. Ensinou a palavra de Deus, Ele era a palavra viva. E o que eu tenho ensinado? Quando eu olho para o ensino de Jesus, eu olho para o meu ensino, eu vejo a minha miséria, a minha mediocridade, a minha insignificância, e o quanto eu preciso me aproximar mais de Deus. Lucas 11:1, o texto diz que Jesus, tendo terminado de orar, os seus discípulos viraram para ele e disseram: Mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Eu nunca terminei de orar e alguém me pediu para lhe ensinar a orar. E eu olho para a minha vida e falo: Deus, eu preciso mais do Senhor, porque o Senhor tinha tanto a ensinar e eu tenho tão pouco. Irmãos, Jesus nos chamou, não é para simplesmente abrir novas igrejas, não é simplesmente para fazermos uma série de outros eventos. Ele nos chamou para fazer discípulos, ensinando o evangelho do reino de Deus. E a teologia bíblica de missão, ela tenta nos convocar novamente a voltarmos para o centro, a irmos e fazer discípulos de todas as nações. Está chegando a hora do nosso intervalo. Eu passei aqui alguns minutinhos, eu não quero ser infiel ao horário para a gente tentar trabalhar dentro daquilo que você se programou, e a gente vai fazer uma pausa nesse primeiro tempo, tá? Se Deus permitir, Jesus não voltar daqui a pouco, mas tomara que ele volte, que vai ser muito bom, não é? Pastor, mas e o meu parente não crente? Então sai evangelizando, irmão, para ele voltar logo, né? Porque o que a gente quer é maranata, que ele volte logo. E a gente vai fazer um break, não é? Eu vou passar a palavra para o pastor Anderson, que vai dar as considerações a respeito do break, e logo após, se Deus se permitir, nós estaremos aqui com o nosso segundo tempo de aula. Muito obrigado a você, a internauta que esteve conectado. O pastor Anderson vai estar dando as suas orientações, não é? E vai dar as orientações também para cada um de vocês. Se você desejar, lá atrás a Sara também está com algumas obras novas, alguns livros nossos. Se você quiser apreciar, fique à vontade também para fazê-lo. Anderson, eu chamei de pastor, não? Então você está com uma camisa tão bonita. Parabéns, legal. Obrigado por me permitir estar aqui. Não, é uma honra nossa. Aplausos pelo papel do pastor. Brevemente, pessoal, é rapidinho, 10 minutos. Tem uma cantina aqui, saindo aqui à direita. Tem coisas naturais, tem coisas também não naturais. Então, fiquem à vontade. Pessoal da internet, tem um intervalo de 10 minutos, depois a gente volta. Está tudo ok agora, né? Conseguimos aqui. Então, 10 minutinhos. Aproveite esse momento também para fazer uma conexão, conversa com quem você não conhece. Esse é um momento de comunhão. Não vou falar network porque não é business. Vamos pensar assim, network missional. Se conecta com outras pessoas, porque na volta do intervalo a gente vai dar uma breve falando sobre a escola. E vai ser bem interessante. Então, até daqui a pouquinho. Deus abençoe. Som. Consegue, Samuel, colocar o outro slide aí? Isso. Enquanto o Samuel está. Pessoal, que está online aí, voltaremos agora.
passamos um pouquinho do tempo, diminui um tempo do pastor Henrique, vou falar em 3 minutos aqui, já passo para ele, mas só para dizer um pouquinho do que é a escola, até para a gente entender, eu sei que vocês chegaram, já falamos bastante, tirou? Pessoal online, aproveitando, escuta bem, dá um ok aqui para mim, para a gente. Ok. Vamos lá. Escola de Missões Global, formando os vocacionados para transformar o mundo. Essa é a nossa missão. Pode passar, Samuel. Vou ser bem breve. Recapitulando, os dias são todas segundas e terças, às 19h30, que a gente começa com louvor. Um tempo de aula, intervalo de 10 minutos, segundo tempo, e sempre 9h50, encerrando. E a gente vai ter uma prática por mês. Vão ter mês que teremos 2 práticas. Pode passar. Então, já quiser anotar aí, a próxima aula, a gente vai falar sobre missão muçulmana e evangelismo em regiões islâmicas. João é um missionário egípcio, ex-muçulmano, que se converteu. Ele e a família tiveram o privilégio de Jesus aparecer para eles. Então, eu vou disponibilizar no grupo, tá? Quem é aluno aí pode ficar tranquilo. Então, já salva, vai ser aula aberta também para todas as modalidades, porque vai ser um tempo muito especial. 10 e 11 de março, a grande comissão, mandamento e missão, pastor Armando Martins, que está aqui. 17 e 18 de março, missões do Antigo Testamento com a missionária Ana. Então, já tem as próximas 3 aulas para vocês verem e já ir planejando. Pode passar. E aí, o pessoal falou, Anderson, como é que é a aula prática? A gente vai também ter bastante prático. 1º de março, evangelismo de carnaval. Anderson, é obrigatório? Esse do carnaval não é, tecnicamente. A gente entende que tem pessoas que trabalham um dia ou em outro, mas é muito importante você participar do prático. O que a gente vai ser esse carnaval? No sábado, 10 horas da noite, a gente vai se encontrar aqui às 9, vamos ter um culto de comissionamento e envio, e às 10 horas a gente vai para Intendente Magalhães e vamos evangelizar até às 5 da manhã, tá? A gente vai marcar um dia antes, um treino, na realidade a gente vai marcar aqui às 8, a gente vai dar algumas instruções durante 1 hora, e a gente vai ter um culto de envio, e vamos ficar 5 horas. Poxa, Anderson, é muito tempo, né? Não. A gente trabalhava com evangelismo no carnaval, lá no Sambódromo, e tinha uma senhora de 85 anos, que todo mundo às vezes quando sentava, ela está em pé, do início ao fim. Então, se de 85 anos caminhou durante 6 horas evangelizando, não tem ninguém aqui acima de 85, então já pode. E a gente vai na visita à base da Jocum, porque está em ponto de interrogação. A gente só está confirmando se vai ser no 3º ou no 4º sábado, e a Jocum ficou de confirmar amanhã. Vamos passar um dia ali na Jocum, tendo trocas, experiências com outros missionários, e a gente vai também fazer uma manutenção. A base da Jocum está precisando de algumas reformas, então a gente vai lá também para fazer reforma e abençoar a Jocum. Dia 5 de abril, a gente vai fazer a visita na Missão Vida. A gente tem um dos coordenadores aqui, meu pai, Joab. Missão Vida é um local que hoje trabalha com pessoas que são dependentes químicos, ex-moradores de rua, e realmente restaura. Então a gente vai ter essa experiência. A Missão Vida é um local lindo, então vai ser um tempo muito precioso. E dia 12, em parceria com Cultura do Céu, Manifestação dos Filhos, a gente vai entrar dentro do Parque União e vai fazer um grande evangelismo com mais 600 jovens dentro do Parque União. Então, anota aí que tem muita atividade. Maio, visita ao hospital. Por que não tem a data ali? Porque seremos treinados. A prefeitura vai vir aqui, vai dar um treinamento com o hospital, que agora precisa ter, e depois desse treinamento você está habilitado para visitar qualquer hospital da prefeitura. E aí, em setembro, a gente vai para a nossa conferência anual, já anota aí, vai ter um ex-homem-bomba frustrado, Jesus não deixou a bomba estourar, e ele vai estar aqui compartilhando com a gente. E outubro, já tem agendado, Vila Minha Pátria, é o campo de refugiados, que recebem afegãos da Junta de Missões Mundiais e Nacionais, e a gente vai passar um dia. Aqui é bem limitado, depois eu vou dar mais instruções. Pastor Henrique, vem para cá, pode passar, Samuel. E aí, em planejamento, amanhã eu tenho uma reunião com a Junta de Missões Mundiais, seremos a nossa viagem em novembro para a América do Sul, algum país, a gente vai definir se é Bolívia ou Peru. Então a escola vai ter uma viagem internacional, então ela está falando que é a Bolívia. Então, assim, esteja orando sobre isso, sim, vai ter muito prático. E, por último, dia 13, a nossa formatura, vai ter beca, vai ter entrega de certificado, você vai poder chamar os seus familiares. Quer falar? Sim. Falando em experiências internacionais, vem aqui, Sarah, por favor. Gente, amanhã é a nossa aula de inglês.
Então, toda terça-feira, né, é o primeiro ou segundo tempo? Toda terça-feira será a nossa aula de inglês. É a única matéria que a gente vai ter assim constante até o final do ano. Então, é para a gente poder aprender aí e usar no campo, se Deus quiser. Falar alguma coisa. Hello, everybody. Yes. Não, se preocupa não, eu também falo português, tá tudo bem. Amanhã, então, vai começar nossas aulas de inglês, vocês vão estar comigo. A gente vai aprender especificamente como ler a Bíblia em inglês, mas claramente vai ter outras coisas. Não tem como falar do inglês e não falar de modo geral também. Então, pode já estar preparando seus hellos, how are yous, porque amanhã a gente já vai começar. E é isso. Tragam suas Bíblias bilíngues, ok? Todo mundo pegou o kit? Falta alguém pegar? Falta, ok. No finalzinho, quem não pegou, é só ir lá atrás, tá? Você vai assinar ali a relação. E quem não estiver matriculado ainda, que veio hoje visitar para conhecer e desejar fazer a sua matrícula, pode estar ali procurando a gente também, tá bom, gente? Então, vamos continuar. Pastor Henrique está com a palavra. Quem está gostando aqui? Vocês são muito pacientes. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado pela presença eletrônica dos nossos irmãos. Obrigado também pela sua caminhada e trajetória até aqui. Nossa expectativa é que nessa aula inaugural da nossa escola Amal de Missões, você possa não apenas sistematizar a parte da teologia bíblica da missão, da teologia da missão, mas também ter o seu coração sempre um pouco mais aberto para aquilo que Deus quer fazer em relação à obra missionária, não é? O que nós vimos no primeiro tempo? No primeiro tempo, o Senhor nos permitiu ver sobre como começa o fazer teológico, a partir de onde Jesus se dá a conhecer na sua palavra, num ambiente de profunda reflexão sobre Deus, falando a verdade sobre Jesus. Nós vimos a cosmovisão cristã, e a partir dessa cosmovisão cristã, como enxergar as coisas do mundo a partir dessa perspectiva. Vimos o conceito de Deus teórico, um conceito de Deus a partir daquilo que Isaías revela, daquilo que Isaías traz, entremeado com outros textos bíblicos, e vimos também algumas dimensões em relação a alguns aspectos necessários sobre a parte missiológica propriamente dita. Agora nós vamos trazer um conceito de missão, não é? E a partir daí vamos caminhar vendo um pouco mais sobre o missionário e a vocação propriamente dita, não é? Nós queremos lembrar sobre missão que, a partir de um conceito de John Stott, missão é o serviço abnegado e amoroso que Deus envia seu povo ao mundo para fazer. Então, tem duas adjetivações aqui. É um serviço abnegado, você tem uma negação de si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue a cada dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E amoroso, é o amor que vai nos impelir a isso, irmãos, não é? Enviando o seu povo ao mundo para fazer. Então, nós fomos enviados para cumprir uma missão, a missão que Deus nos deu, não é? Evangelização é a ação de proclamar as boas novas de Jesus. Então, nós temos uma missão e nós temos que proclamar as boas novas de Jesus de Nazaré. Deus já permitiu a Sara e eu irmos em alguns lugares em missão. Recentemente nós pastoreamos a 2ª Igreja Batista de Rondonópolis, em Mato Grosso. Ficamos os últimos 6 anos e 2 meses ali, na terra do agronegócio. Estivemos em 2002 e 2003 em Bietigheim, plantando uma igreja missionária ali, Gemeinde Mission von Bietigheim, no sul de Stuttgart, Alemanha. Tivemos uma terra muito emocionante ali, 2ª Igreja Batista da Vila do João, Complexo da Maré, bem emocionante, animado o negócio, né? O pessoal bem animadinho, né? Gente boa. E estivemos em Pochorel, com a 1ª Igreja Batista em Pochorel em 2004. E quando falamos em Pochorel, nós lembramos de uma missão abnegada, não é?
Comentei com os irmãos que nós estivemos ali estudando na UFRJ, letras, e em letras português, grego e hebraico, irmão, só entra crente. O máximo que entra é um judeu para fazer hebraico, não é? Um testemunha de Jeová, se encontra por ali também, não é? Às vezes, mas é crente, no hebraico. Eram 20 vagas, 19 crentes e um judeu, não é? No grego, éramos 10 na turma, 6 entraram para fazer do grego trampolim para fazer inglês ou francês, 4 permaneceram, 3 eram pastores, não é? E um só não cristão que nós tínhamos ali no grego. E esse amigo não cristão reunia com alguns outros, numa aula lá, faltou um professor, a gente ficou conversando ali, e aí um contou sua história, seus casos, né? Eu passei no final de semana, era segunda-feira, passei o final de semana na Chopada, lá na Gandaia, etc e tal, bebi até cair. O outro mencionando ali tudo que tinha feito no final de semana, falou, e você? Falei, não, estive na semana na igreja, vocês sabem que eu sou pastor, ama igreja, né? Não vou falar que é rato de igreja, falar que pastor é rato de igreja é coisa feia, né? Pega mal, né? Pastor é ovelha de igreja, ama igreja, cheira igreja, né? Gosta de igreja. Sou pastor que gosta de igreja, né? Casei na igreja, tenho minhas filhas na igreja, tenho meus amigos na igreja, amo igreja. Tem pastor que às vezes parece que não gosta de igreja, né? Mas não é o meu caso. E compartilhando com os meus amigos, fui para a igreja no final de semana, estava lá, mas por que você vai para a igreja e tal? O que você vai tanto fazer na igreja? Falei, vocês não sabem como igreja é bom. Como igreja é coisa boa. Eu estive em 2004, em Pochorel, estava falando com os amigos, a UFRJ fiz de 2007 a 2010. Falei, e fui lá para o interiorzão de Mato Grosso. Você procura no mapa, tem mapa que não traz Pochorel. 15 mil habitantes, no meio do nada lá dentro de Mato Grosso. E uma das minhas maiores alegrias era poder estar lá junto com o pessoal, principalmente vendo alguém se convertendo e se batizando. E teve uma ocasião que era batismo, final de semana, a gente não tinha batistério na igreja, era capelinha feita por americanos, e o batismo era no Rio, no interior, o batismo é no Rio, e aproveita, faz a festa toda, fica lá todo mundo no Rio, né? Só que naquela semana tinham passado nas escolas de Pochorel anunciando, ninguém batiza nem toma banho no Rio dos Crentes, porque encontraram uma sucuri de mais de 7 metros, não é da foto não, a foto é ilustrativa, mas é a irmã dessa daí, mais de 7 metros no Rio dos Crentes, até agora não acharam ela. Então, ninguém tome banho no Rio esse final de semana até nós encontrarmos a sucuri. Mas estava marcado o batismo. Eu consultei a igreja batista, pastor Armando, tem um negócio lá de assembleia que tem que orar mais os batistas, né? É uma maravilha lá, não é? Irmãos, vamos fazer o batismo ou não? Não, pastor, vamos para o batismo, vamos lá. Só entrar no Rio. Eu falei, a gente vai, mas os diáconos entram comigo no Rio também. Não, tá bom, então a gente vai. Peguei, tinha uns 4 diáconos lá, entramos no Rio, botei a beca, fui para o Rio, 2 do lado de lá, 2 do lado de cá, batismo primeiro, segundo, terceiro, 4, 6 batismos no dia. O último batismo era o Marquinho, um menininho de uns 10 anos de idade. Quando eu fui batizar o Marquinho, imergi o Marquinho, e aí um negócio grudou na minha perna, eu falei, Senhor, é a sucuri, estou frito. Prendeu nas minhas pernas, e daqui a pouco soltei o Marquinho rápido, peguei ele para a correnteza não levar, a rio era forte, segurei um pouquinho, botei ele para o diácono do lado, botei a mão, puxei um galho de árvore enorme que tinha grudado na minha perna. E os irmãos riram lá da minha cara e tal. E aí eu estou contando isso lá para os meninos não crentes da UFRJ. E um lá, que bebeu até cair, falou, mas por que você foi para o meio do nada? Para que você foi para Pochorel? O que você vai fazer no meio de um rio com uma sucuri? Falei, mas é que você não sabe. Falei, você já batizou alguém? Ele não. Falei, mas aí você não sabe. A alegria, que é ver o cara perdidão na gandaia, bebendo até cair, vomitar, todo lascado lá, se converter, botar a vida em dia, aquele que batia na esposa não bate mais, aquele que não tinha estudo completo, estudo, aquele que não queria saber de emprego, agora é trabalhador. E aí você vê ele se converter e você ter a alegria de batizar ele e levantá-lo, ver com uma nova alegria. Você já fez isso? Ele não. Eu falei, então tenta fazer, para você ver a alegria que é. Aí ele ficou assim, aí eu aproveitei e entrei ali com o evangelho, falando um pouquinho mais em relação à missão. Irmãos, não é simples para você que tem uma cultura urbana, e eu sou um camarada bem urbano, você ir para uma cultura rural, bem rural. 7 milhões de habitantes no Rio de Janeiro, você vai para 15 mil habitantes, é difícil. Então você sair de um país bem subdesenvolvido como o Brasil para uma Alemanha, que é a primeira economia da Europa, e você vê uma diferença muito grande. Você evangelizar na Alemanha, dava folheto na Alemanha,
E o alemão, ele questiona, o que é isso? O que é isso? Das ist Papier von Gemeinde. Isso é um folheto de uma igreja. Vi alemão amassar folheto na frente de mim, bater o braço e falar, para que eu quero igreja, se o meu braço foi que conduziu tudo? E aí você vai tendo que explicar mais pormenorizadamente a razão da sua fé, porque você está falando do berço da reforma. Você está falando dos caras que quando a gente estava pensando em começar com o evangelho aqui, ele já estava aí com livros e livros teológicos escritos. Então você sai de determinados lugares e você vai para os lugares mais distintos, mais longínquos, mais diferentes possíveis. Vila do João. O único lugar que não pegava tiro na nossa igreja, na Vila do João, era dentro do banheiro. E aí eu comecei a descobrir uma série de coisas dentro de cada realidade. Né? Na Vila do João eu falei, irmãos, vamos fazer uma campanha para botar laje na igreja. Pastor, você não pode botar laje aqui. Se você botar laje na igreja, a nossa igreja vai se tornar um observatório, pastor, com muita gente aí em cima. Então aqui o teto é bem fininho para ninguém ficar em cima, pastor. Ah, entendi. Você está na igreja, começa o tiroteio e entra para a igreja. Entra para a igreja, você começa a contar lá, todo mundo lá pertinho do nosso banheiro, todo apertado. Muito mais gente do que o pessoal que estava conversando. O que aconteceu? Pastor, aquele ali catou uma criança na rua, mas aquele ali catou uma criança na rua só para constar. O filho não é dele, ali é só um disfarce momentâneo para ele estar aqui junto conosco. E por aí vai. E uma série de peculiaridades que você vai entendendo, você vai vendo quando você está em outra realidade. Muitas realidades distintas, mas aquele que chama e capacita é aquele que dentro dessa teologia da missão, além das suas forças, não nas suas, você não consegue, eu não consigo, mas fiel é Deus que não nos prova além daquilo que nós possamos suportar, antes com a aprovação Ele nos dá o escape. Se Ele está lhe chamando por um lugar diferente, um lugar completamente inusitado, se Ele lhe chamou, fique tranquilo, a capacitação é com o Senhor da obra, Ele que vai capacitar você nessa missão abnegada. Esse missionário, ele tem muitas peculiaridades, algumas dúvidas que muitas vezes surgem na mente ou no coração daquele que se encontra em missões. O missionário, ele tem como modelo João 1,14, Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O missionário, ele passa por um processo muito, entre aspas, teologicamente, de encarnação. Ele entra naquela cultura local, reflete aquela cultura à luz do Evangelho e ele tenta santificar aquele processo cultural à luz do Evangelho. O homem é um ser cultural. Quando o homem ele cai, quando o homem ele peca, toda produção cultural recebe a mancha do pecado. Por isso, toda cultura, ela precisa ter um crivo, com um olhar de discernimento muito grande, para passar por um processo de santificação. O índio colocar botox no seu lábio, tem problema nenhum, só fica com o lábio um pouco maior. O índio bota botox, a turma hoje bota largador. Então, não tem diferença nenhuma entre botar aqui ou botar aqui. Mas o índio ter como pecados mais conhecidos da sua cultura o furto, o roubo e o adultério, aí já é pecaminosidade. Aí você já tem um pecado. Então você tem que ter um crivo de discernimento para distinguir o que é cultura e o que é a mancha do pecado naquela cultura, para saber ter esse discernimento. Quando o missionário vai neste processo de encarnação, nesse processo de entrar ali naquela cultura, ele vai precisar ter muito este crivo. O que vem do Senhor, o que é neutro e o que é a mancha do pecado na própria cultura. Esse missionário, ele também vai ter muitas vezes algum processo de recalcitrância. É a questão de Moisés, Deus o chama e ele fala, manda Arão. Êxodo 4, versículo 13, Deus diz, Arão eu vou usar, mas eu vou falar com você. Você fala com quem você quiser, você pode falar com Arão, pode falar com Miriam, mas eu quero você, Moisés. O chamado é intransferível. Pode até haver um grau de recalcitrância, mas quando Deus nos chama, irmãos, a melhor coisa que se tem é atender logo o chamado. Por quê? Lamentavelmente, na caminhada, talvez você tenha encontrado, eu tenho encontrado, pessoas que engavetaram o chamado missionário. Deus vai permitir a você ser bênção em outras coisas, Deus vai permitir você fazer outras coisas, mas aquela chamada, ela fica ali,
porque Deus não errou quando chamou a cada um de nós. E quando nós fugimos da presença de Deus, o que fazemos? Enchemos a agenda de uma série de parafernálias que nada tem a ver com Deus. Deus até permite que haja um bom sucedimento naquilo, mas existe uma incompletude, porque nós fomos chamados para uma obra que Deus ele nos vocacionou para aquilo. Então a melhor coisa é atender determinantemente e o mais breve possível o chamado. Existem questionamentos como, por exemplo, quando as coisas aparentemente não dão certo. Deus chama Moisés, depois da recalcitrância mosaica, Moisés vai diante de Faraó, dá o ultimato e Faraó diz: não vou deixar o povo ir. Espera aí, eu não entendi. O Senhor me chamou para dar o ultimato, eu dei o ultimato e Faraó diz não estou entendendo, Senhor. Êxodo 5, 22. Por que tu me enviaste? Foi a pergunta de Moisés. É interessante. Em algum momento na caminhada nós perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? Talvez algumas pessoas até mesmo tenham vindo a esse curso, estejam aqui na palestra e digam no seu interior, não tendo falado com ninguém: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor me chamou? É interessantíssimo. Deus não deixa ninguém sem resposta. Êxodo capítulo 6, versículo 1 e segmentos. Deus responde a Moisés e diz: Moisés, vem. E aí é interessante a resposta de Deus. Ele diz: vem e eu te mostrarei o que eu hei de fazer. A resposta de Deus para Moisés é: Moisés, eu te chamei. Vai ter uma coisa chamada Netflix lá na frente, que vai ter uma série muito interessante do The Chosen. Vai ser interessante, vão ter muitos efeitos especiais. Vão ter filmes de Moisés falando do Mar Vermelho, produções cinematográficas hollywoodianas top. Coisa muito interessante, coisa muito boa. Alguns filmes muito ruins, mas outros muito bons. Mas Moisés, eu não te chamei para ver Netflix, nem The Chosen, nem qualquer outro filme, Moisés. Moisés, eu chamei você para, ao vivo, você ver o que eu vou fazer. Eu vou abrir o Mar Vermelho e você vai ver. Eu vou esmagar os egípcios e você vai ver. Eu vou fazer maná cair do céu e você vai ver. Eu vou trazer codornizes e você vai ver. Eu vou fazer milagres, sinais e maravilhas e você vai ver. Moisés, eu lhe chamei para lhe dar o privilégio de ver em loco e ao vivo o que eu hei de fazer. Irmãos, é uma coisa maravilhosa a resposta de Deus a Moisés. Deus chamou você tão somente para ver o que Ele vai fazer. Ele vai usar aquele que se colocar à disposição dEle com poder e grande glória. Pode ser para curar o enfermo, pode ser até mesmo, quiçá, para ressuscitar o morto, pode ser para a proclamação do Evangelho em grande escala, pode ser para ir em lugares longínquos, em rincões onde qualquer outra pessoa não tem ido, mas Ele chamou você, sendo dEle, para você ver aquilo que Ele há de fazer por meio das suas mãos, Moisés. Moisés, eu chamei você para você ver o que eu vou fazer, mas há regras. No envio da missão, na teologia bíblica da missão, há regras. Mateus 10, 16. Dentre tantas regras que Jesus dá, pensemos uma quando Ele diz: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, como ovelhas para o meio de lobos. Jesus não está nos chamando para Euro Disney ou para Disney, Ele está nos chamando para uma alcateia. Ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos. E aí Ele diz: portanto, conclusão, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Jesus então quer dizer que o Senhor está me mandando para o meio de lobos, eu tenho que me tornar como lobo? Não. Ovelha sempre é ovelha, ovelha nunca é lobo. Lobo amordaça-se e bota para fora, ovelha não. Então, ovelha continua sendo ovelha. Mas ovelha, quando trata com lobo, trata diferente. Trata com mais prudência. Trata com mais simplicidade. É o que Jesus diz: você vai continuar sendo simples como uma pomba, porque você é uma ovelha, mas você vai ter a prudência de uma serpente. O que é prudência no texto? Significa circunspecção. É aquela questão de 1 Coríntios 2,15, o homem espiritual de todos discernem, mas de ninguém é discernido. Circunspecção é você estar no centro e percebendo tudo o que está ao seu redor. Você estar no centro e entendendo o que se passa ao seu redor. É quando você trata com lobo, você tem que estar atento, como que de guarda alta. Quando você está conversando com as ovelhas, quando você está junto com os irmãos, você está de guarda baixa. Mas Jesus diz: eu vou te enviar para uma alcateia. Com a alcateia é diferente. Você vai continuar simples, mas você vai ter uma prudência redobrada. Então, há regras, continua sendo ovelha,
Mas lembre-se que você vai tratar com gente, que você vai precisar ter prudência, você vai precisar ter sabedoria, com uma recompensa. Você vai receber 100 vezes tantos nessa vida, em irmãos, em irmãs, em terras e outras coisas mais, e por fim, a vida eterna. Irmãos, vamos focar naquilo que Deus nos chamou. Há uma recompensa no final, há um galardão no final, há o céu separado para todo aquele que abnegadamente entregou a vida a Cristo e tem feito a obra dele em nome de Jesus. Lembremos também de John Stott, quando ele diz: a primeira palavra de ordem do nosso Senhor ressurreto não foi prega, mas ide. E ir ao mundo significa presença. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Precisamos ir lembrando das 4 dimensões da apresentação da fé missionária. A dimensão da comunhão, koinonia, como fazer. A dimensão da proclamação, o que dizer. A dimensão da diaconia, o que nós fazemos. E a dimensão da martiria, o que são. Então, quando falamos em relação à questão de missões, existem 4 dimensões. Como nós vivemos? Vivemos em comunhão, temos que apresentar isso ao povo. O nosso relacionamento é diferente. O que nós fazemos? Diaconia, servimos uns aos outros. Entramos para adorar e saímos para servir. O querigma, o que nós estamos dizendo? Estamos proclamando o evangelho do reino. A martiria, que significa testemunho. O que nós somos? Somos testemunhas do que vimos. Nós vimos o Senhor e temos que proclamar esse evangelho. Eu faço a citação de uma experiência aqui, caminho para a finalização, em virtude do nosso tempo vai caminhando, a gente vai indo, mas eu queria lembrar a você que muitas vezes uma fé missionária de uma teologia da missão, ela envolve uma fé radical. Radical no bom sentido. Radical no sentido de voltar às raízes, não é? Eu fui em Jupi, numa viagem missionária da Junta de Missões Nacionais em 1997, e dividiram-nos em dupla, batemos na porta de uma senhora, de uma casa, e uma senhora que tinha o brilho de Deus na sua face. O nosso processo era de marcação de estudo bíblicos para apresentar o evangelho a não cristãos. Mas o brilho de Deus brilhava tanto na face daquela senhora que eu falei: Senhor, eu tenho que conversar com essa senhora, eu tenho que saber um pouco mais do Senhor através da vida dessa senhora. Ela deveria ser uma septuagenária ou octogenária, o rosto dela brilhava. E ela perguntou: meu filho, tudo bom? Vocês querem entrar? Falei: olha, nós viemos para marcar um estudo bíblico pela Junta de Missões Nacionais, preencher um questionário aqui, então podemos entrar? Ela: pode sim, pode entrar. E eu estava com a minha dupla, fui entrar, abri a porta, o portão daquela casa, e quando eu fui entrar, veio um dog alemão, que mais parecia um cavalo, de tão grande que o bicho era. E eu voltei, fechei a porta, o portão rapidamente, voltei com a minha dupla, falei: irmã, mas tem um cachorrão aí, um dog alemão aí, enorme. Ela: não, pode entrar, irmão, fica com medo não tem problema não. Eu falei: não, irmã, mas cachorro aí, bota uma presença, não dá, irmã. Ela: pode entrar, mas não dá, o cachorrão. Ela: o irmão tem fé? Eu falei: tenho fé. Então pode entrar, ele só morde quem não tem fé. Eita, eu falei: não, irmã, mas ajuda o anjo, repreende o cão, irmã, segura o cão aí. Ela: não, irmã, ele nunca mordeu nenhum crente, pode entrar, eu garanto. Falei: ai, Senhor, misericórdia. Aí fui entrando, fui passando, estava lá na parede, fui passando, e o cachorro pulava e me cheirava, e vinha por aqui tudo. Eu: Senhor, amarra o cão, repreende o cão, corta o cão, segura o cão. Entrei. Aí ela: ô, irmão, que bom. Falei que ele não morde nenhum crente. Eu respirei, eu falei: irmão, deve ter sido mais pela sua fé do que pela minha, porque não foi fácil, não. 97, fevereiro de 97, Jupi, interiorzão do Pernambuco. Aqui eu estou, 28 anos depois, compartilhando com você uma lição de fé que aquela senhora tão singelamente me ensinou. Uma fé radical, mas ela botou minha fé à prova. Toda vez que eu falo de fé, eu lembro da Dona Maria, lá do interiorzão do Pernambuco. Irmãos, missões não é teoria. Missões a gente consegue ver um pouquinho mais de perto o poder de Deus. Mas missões é uma prova da nossa fé, para que a gente saia um pouco mais da teoria e na prática leve esse evangelho do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, do Deus Todo-Poderoso que nós cremos. E o meu convite para você é mais do que
outras telas para compartilhar com você, mais do que tantas outros conceitos, que você vai ver muito na Escola Amal de Missões, é lembrar a você que missões envolve obediência. Hudson Taylor, comentando Atos capítulo 5, ele lembra: Deus não dá o seu Espírito meramente aos que pedem, aos que querem ou aos que desejam, mas Ele dá aos que o obedecem. Você está aqui porque você recebeu um chamado. As preocupações pertencem à alçada de Deus. A resposta pertence à sua alçada. Deus não aceita desculpas, Ele aceita respostas. Portanto, se você chegou aqui com alguma dúvida, se fazer, amá-lo, Escola de Missões era com você. Eu quero finalizar essa palavra objetivamente, dizendo que Deus, quando permitiu a você vir aqui, Ele sabia quem Ele permitia, Ele sabia quem Ele convidava, Ele sabia quem chamava. Por isso, Deus tem com você um mistério e um ministério na obra missionária. O chamado é com você. As preocupações são com Ele. O atender é com você. Deus te abençoe. Guarde essa palavra na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. E que esse curso de missões seja uma bênção na sua vida. Ele vai lhe dar a preparação teórica. Na parte prática, na rua, ele vai incentivar um pouco mais a você. Mas lembre-se, o coração é fundamental. Obrigado a você da aula. Obrigado ao nosso querido e prezado Anderson pelo privilégio de dar a aula inaugural dessa escola. Obrigado ao nosso querido pastor Armando, que me permite o privilégio de revê-lo depois de tanto tempo e abre as portas para essa escola. E obrigado ao Senhor de toda honra, de toda glória, por nos permitir esse tempo. Deus te abençoe e um grande abraço. Obrigado, pastor Henrique. Eu trouxe aqui, ele está com alguns livros ali, e é uma forma de você abençoar também a vida dele. Abusos teológicos contemporâneos. Pode ou não pode? Esse aqui é muito legal. Eu tenho. E esse aqui também, História da Teologia no Brasil. Irmãos, vale muito a pena. Assim, o pastor Henrique falou que ele é uma enciclopédia cristã, então os livros dele vai te enriquecer muito, muito, muito na questão teológica. Temos também algumas canecas ali da Mal. Você comprando essa caneca também você vai abençoar a vida de alguns missionários. Eu não falei no início, mas a partir do segundo semestre a Mal vai se tornar uma agência missionária. Ela está num processo já disso. Então é o caminho do que Deus tem para nós e vocês vão fazer parte disso. Então vamos ficar de pé, vamos encerrar louvando ao Senhor. Mais uma vez, obrigado, pastor Henrique. As portas estão sempre abertas para você. Você já faz parte da Mal. Pastor Henrique foi meu professor no seminário e nos tornamos amigos e caminhei com ele, sendo discipulado por ele na casa dele. Ele me deu essa honra, então é uma alegria ter você com a gente. Você que está online também, peço desculpa mais uma vez pelas falhas, mas acontece, mas estamos trabalhando para não acontecer amanhã. Mas vamos terminar, assim como a gente iniciou, adorando ao Senhor. Entregue o seu melhor para Ele nesse instante. Entregue o seu melhor cântico, entregue a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Entregue o seu coração para Ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Conte comigo, Pai, porque eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Depois do louvor a gente vai fazer uma oração para que Deus possa guardar você chegar em paz e em segurança ao seu lar. Louvemos. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça
e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele fez, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a promessa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, através do pastor Henrique. Obrigado porque ele se colocou à disposição de ser esse instrumento para abençoar tantas pessoas. Com certeza, daqui a muito tempo, pessoas vão comentar o que aprenderam aqui nessa noite. Mas algo que ele falou que é importantíssimo: missões se faz com o ID. Missões se faz com o coração ardendo para fazer o ID. Pai, nós queremos orar nessa noite por algo muito específico que conversávamos antes da escola começar, Senhor. O Senhor vem acender uma chama no coração dos jovens desta igreja. Vem acender a chama no coração daqueles jovens, homens e mulheres que sejam vocacionados e apaixonados em cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu ID. Pai, nessa noite, nós vamos sair daqui desafiados por tantos motivos diferentes, mas todos os motivos nos levam a uma grande reflexão de que nós temos a incumbência do Senhor de fazer a diferença nesse tempo. Cada um vai ser usado de uma maneira especial, em lugares tão distintos dessa cidade, talvez deste Brasil, talvez fora do Brasil, mas nós temos uma convicção que é o Senhor que tem nos preparado, nos arregimentado e nos vocacionado para esta grande obra. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz. Guarda cada um dos meus irmãos e irmãs que vão voltar para suas casas nos carros, nas conduções. Guarda eles, e amanhã estaremos aqui, ó Deus, para aprender mais sobre, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado através da Escola Mal. Obrigado, Jesus. Nos abençoa de uma maneira poderosa e soberana, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz para casa. Foi um prazer estarmos juntos aqui. E hoje é só a primeira aula, hein? Amanhã continua. Hã? Mesmo horário. Tá o quê? Ah, também. Tá. Vai estar aberto, né? Aula aberta. Então, não deixe de estar aqui não, com certeza. Amanhã a gente vai aprender um pouco de inglês bíblico, né? Inglês bíblico que eu falo, a gente vai ser uma bênção. Pastor Henrique, obrigado. Família linda que a gente conheceu. Deus abençoe o senhor nas suas missões, no seu trabalho, na frente que Deus tem te levantado para fazer essa obra linda. Muito obrigado. Fui muito abençoado pelo senhor. Deus te abençoe. Você não mudou nada. Você está do mesmo jeito. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Amém?